torcendo pra que ela mesma descubra no meu jeito de olhar. E aí, galera, quem tá fazendo... O primeiro teste de percepção pra galera aí. Quem tá fazendo a primeira voz e quem tá fazendo a segunda voz aqui? Quero saber. Falando em níveis, vamos ver. Quem está fazendo a primeira e quem está fazendo a segunda. Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional. Vamos falar desse encontro de Daniel no DVD cantando junto com o Paraná. Eles que têm muitas coisas em comum, mais do que vocês imaginam. E você vai saber hoje, nesse vídeo. Nós vamos falar sobre os aspectos das duas vozes. É um vídeo que eu faço raramente. Quando eu faço vídeos gravados, eu explico o porquê. Esse vídeo eu não estou fazendo uma análise vocal de performance ao vivo. Nós vamos analisar a questão textural da voz dos dois cantores, porque se fosse para analisar a performance, a gente pegaria realmente um vídeo ao vivo. Não é esse o objetivo hoje, então só para explicar para a galera. A gente vai falar sobre a primeira, a segunda voz, vamos falar sobre o arranjo, vamos falar dessas coisas para vocês, vai ser bem interessante. Antes da gente continuar, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e o teu comentário com coração, me chama de lindão e compartilha esse vídeo com a sua galera. Vamos fortalecer a galera da voz. Para quem quer aprender a cantar bonito, a base do canto. Disseram para você que para cantar é preciso ter o dom. Enganaram você e você se acha incapaz. Já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar. Eu quero te apresentar o meu curso A Base do Canto. O link está na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito. Corre lá! E não esqueça que dia 6 de junho eu estarei em Jundiaí fazendo um workshop sobre voz. Você que é de Jundiaí ou cidades próximas ou São Paulo, já te inscreve, tô deixando o telefone aqui, ó, do Felipe. Vai lá, chama o Felipe e diga: Felipe, eu quero participar. Ou se você tem a voz mais aguda: Felipe, eu quero participar do workshop. Vamos lá, Daniel e Paraná. Eu vou me arriscar a começar. É arriscado, hein? Com Paraná é arriscado. Essa história é boa demais. Quem conhece sabe. Ou eu conheço essa música. Vocês vão ter uma surpresa dessa música aqui, hein? Tem gente que não vai gostar do que eu vou falar. Agora, eu acho. Às vezes eu começo a imaginar e chego a perguntar pro coração. Quem é bom de percepção musical já pegou. Já pegou. Eu gosto, tá? Eu gosto de algo em Daniel que é... Cara, é incrível como nos últimos 10 anos você para ouvir ele e é absolutamente a mesma postura para cantar. Isso demonstra, isso revela a educação que ele tem para cantar. É sensacional, cara. O que é que a gente faz com uma amizade que tá virando paixão? Cara, que interessante as duas vozes juntas, bicho. Parece que nasceu pra ser dupla. Olha que doideira, cara. Olha como combinou. O que é que a gente faz com uma amizade que tá virando paixão? E eu não sei se vocês que são fãs de Daniel, de João Paulo e Daniel, de Paraná ou Chico Rei Paraná, eu não sei se vocês lembram como era a configuração deles quando duplas, quando com suas duplas. O João Paulo, ele era mais versátil, ele cantava em regiões mais graves, caminhava para os agudos, que o pessoal adora chamar de tercinha, e a gente não vai entrar nessa questão, mas o João Paulo tinha essa amplitude maior, né, na sua extensão, enquanto o Chico Rei era um pouco mais estático. Mas eu quero saber se vocês lembram disso, gente. Porque eu cresci escutando isso, né? Então, eu lembro muito bem que o João Paulo me chamava a atenção, essa versatilidade que ele tinha, porque ele cantava nos graves, cantava nos agudos. Pô, isso, cara, para a primeira voz é um doce, né? Pelo amor de Deus, é bom demais. Uma vontade louca de falar.
Os cacuetes da Daniel. Quase a boca. Mas sem saber por onde começar. Cara, o Paraná tá dando... Tá no shape do Padre Marcelo Rossi, né? Ó, eu achei que era, olhei rapidão. Torcendo pra que ela mesma descubra no meu jeito de olhar. Isso é um pouco do sincronismo, né? Olha só se não parece essa melodia, ó. Só em outra tonalidade, mas parece, ó. Você fala por aí que não me ama. Você jura que já não sente mais nada. Mas a noite é pesadelo em sua cama, solidão na madrugada. Só que é sem dó, né? Você fala por aí que não me ama. Cleito Camargo. Você jura que já não sente mais nada. Mas a noite é pesadelo. Não, vamos tomar um copo aqui. O que acontece, cara? Qual música veio primeiro? Porque aqui, a galera que gosta de dizer que antes era um mar de criatividade e ninguém copiava ninguém, aqui rolou de canudinho, hein? O tempo passa e essa situação me apressa a buscar uma solução. Parece. Mas a noite... Dizer pra ela não é culpa minha, mas é minha solidão. Rapaz, vai ficar difícil escutar o Daniel depois que o Paraná sair, hein? Vai por mim, gente, uma segunda voz bem feita, bem casada, bem colocada e principalmente bem timbrada, porque o segredo da segunda voz também é a mixagem. Ela precisa mixar até fechar a sua frequência com a primeira voz. Tem uma galera aí fazendo segunda voz sem ter essa preocupação. Você tem que pensar em mix. Em mix que eu falo, cara, qualidade de mixagem no timbre. Seu timbre não vai mudar. Você vai equalizar. Estamos falando de EQ. Ao invés de você fazer você faz você vai organizando seus EQs. Não tem nada a ver com voz de nariz, de peito, de sovaco, tá? E às vezes somos alvos da loucura. Essas coisas acontecem de repente. Cresceu, cara! Eu cheguei a sentir a emoção. Mano, olha onde o Paraná pega, cara. Essas coisas acontecem de repente. Só que olha a tranquilidade da estrela. Essas coisas acontecem de repente, quando menos se procura. Sensacional. Vamos bater palma antes de continuar, porque mereceu, cara. É disso aqui que eu tô falando. É disso aqui que eu tô falando. Tente entender, eu não queria de repente acontecer. Eu não queria tocar nesse assunto, mas vamos lá. Até então a gente tem Daniel atuando ali no que se diz que é a primeira voz, tá? O que aconteceu aqui? Houve uma inversão ou não? Cada um segue na sua região. Me falem aí. Isso é uma pegadinha, tá? Isso deveria ir pro Enem. Deveria mesmo. Elas colocam perguntas sobre Valesca Popozuda no Enem. Por que não pode colocar sobre a inversão de vozes de Daniel e de Paraná? E entenda bem, eu tô falando sobre isso. Eu resolvi fazer esse vídeo por causa do lance que deu polêmica sobre quem é a primeira e quem é a segunda lá no Mato Grosso e Matias. Queria de repente acontecer. Gente, ó, eu quero dar um recado pra vocês. Não tenham preconceito musical, tá? Não se pode ter preconceito musical. Eu vou passar um recado pra galera que às vezes tá aqui consumindo conteúdo pra aprender a cantar, mas tem um certo preconceito musical. Vou conversar com vocês. No final eu vou passar um recado pra você. Você vai perceber que não há diferença entre o sertanejo, o rock, entre o sertanejo, o pop, o funk. Não há diferença. Não há. Musicalmente falando. O seu olhar, o seu sorriso, o jeito seu me conquistou e hoje eu sou bem mais você que eu. Ó, a curiosidade
Minha mãe falava, né? Algo sobre o gato. A galera da antiga vai entender sem eu precisar falar tudo ditado. Então, eu preciso saber se tem isso aqui ao vivo, cara. Será que alguém gravou no dia? Porque, cara, eu tô muito curioso. Esse aqui é o mesmo. Não, alguém precisa ter gravado isso aqui, cara. Isso aqui é o DVD. Achei! Deixa eu ver esse refrão, cara. Que a gente faz com amizade que está virando paixão. Ah, moleque! Ô, Tocatinho! Tocatinho! Ah, que isso aqui, cara. Gente, se você soubesse que isso aqui, cara, entra na minha mente e vai vibrando o corpo inteiro, e vira em som. Porque, cara, a coisa mais linda que eu acho, independente, cara, do que você tá cantando, é você compreender a sua voz, cara, e saber transmitir essa energia. Olha que coisa bonita isso aqui, cara. Tá baixo, né? Mas você está vendo por onde começar. Você nunca mais se escura no seu jeito de olhar. Aí! É ao vivo, cara! É ao vivo! E o Esperança Querida vai ficar aqui preparado, porque se rolar bola fora, a gente fala também, a gente não tá nem aí. Ô, produção, vou trocar só um pouquinho de vídeo aqui. Vou trocar só um pouco de vídeo aqui, porque, cara, isso aqui ficou bonito demais, cara. Vamos botar lá no refrão. A solução. Dizer a ela não é culpa minha, mas é minha solidão. A voz tá próxima, mas o microfone tá longe. Será que tá gravado? Mas é minha solidão. Parece que a voz tá gravada. O que vocês acharam disso, gente? Dizer a ela não é culpa minha, mas é minha solidão. Cara, esses microfones captam, né? Eu já vi o microfone captar com 3 palmos de distância. Já vi. Mas ficou esquisito. Quero que vocês comentem. E às vezes somos da loucura. O refrão. Essas coisas acontecem de repente quando eles... Não, aqui ele deu uma soluçadinha, ó. Tá? Que eu tinha visto lá no próprio áudio editado. Então pode ser ao vivo. Eu acho que é ao vivo mesmo. Cara, bom, vamos lá pro vídeo. Vamos lá pro vídeo porque aqui tá muito zoado, né? Tente entender, a sua ausência foi virando solidão. Cara, a voz casou demais. Ó, eu sei, galera, eu sei, tudo certo. Tem vários cantores ali que vocês são fãs, mas entende a diferença? Você vê Daniel cantando com Jorge Mateus. Tem alguma coisa estranha. Aí coloca o Daniel lá com Henrique Juliano. Tem alguma coisa puxando, sabe? Cara, daí coloca ele com o Paraná e a coisa simplesmente, cara, simplesmente rolou. A voz casou. Sua presença mexendo com o coração. Hoje eu estou apaixonado por você. Sensacional. Muito interessante, gente. Muito interessante. Deixa eu tocar um pouco, Adonis. Tente entender, eu não queria e de repente aconteceu. E o Paraná, ele concentra tudo aqui, né, cara? É aqui que ele concentra. O olhinho dele dá até uma parada meio aqui, ó. Clint Eastwood aqui, ó. Os jovens não vão entender, mas pesquisa aí. Clint Eastwood. Seu sorriso, jeito seu, me conquistou e hoje eu sou bem mais você que eu. Gostei, cara, gostei. Bom, cara, a melodia dessa música, ela não é
uau, né? É uma coisa bem, é uma música bem simples, é uma melodia bem objetiva. Mas, cara, o casamento das vozes... Tente entender. Oh, e o sax comendo ali, cara, apavorando. A sua ausência foi virando solidão. É, cara, o Paraná tudo aqui, ó. A sua ausência foi virando solidão. E esses lances, é legal, ó. A forma de como ele se organiza aqui, o rosto esticado. E só deixa o olhinho de Clint Eastwood aqui, ó. Saca? Porque tudo, cara, tudo que você manipular no seu rosto muda realmente na hora de cantar. Se você cantar relaxado aqui, a sua ausência foi virando solidão. Não sei se é essa a letra. Aí você vai fazer com força. Tente entender, a sua ausência vai virando solidão. O Paraná aqui, ó. Clint Eastwood. Tente entender, a sua ausência vai virando solidão. No timbre dele, né? Que é um timbre bonito, não é o meu de cachorro que precisa escorar numa árvore pra latir, de tão velho que tá. O timbre dele, mano, sabe? O timbre dele é bonito, mas é exatamente isso que ele faz, cara. Tua presença mexendo com o coração. Hoje eu estou Sensacional. apaixonado. Vamos bater palmas junto com a galera aí. Olha eu aí, cara, falando, já ia falar do João Paulo. E é inevitável, né? Quando a gente fala de Daniel e de Paraná, a gente lembra de João Paulo e do Chico Rei. E eles têm isso em comum. Os dois que perderam seus parceiros, perderam seus companheiros de palco. O João Paulo, de uma maneira um pouco mais trágica, né? Acidente de carro e tal. O Paraná perdeu o companheiro, parece que foi uma parada cardíaca. Mas eu fico pensando essa galera que tá na estrada cantando. A mesma coisa aconteceu com o Leonardo, né? De repente, cara, saiu o companheiro do palco. Além de todo o processo de você ter que superar esse trauma da perda, esse momento e tal, você ter que consolar mesmo e entender que não vai ter mais o companheiro com você. Além disso, tem toda a questão de se adaptar novamente. Entender que você vai seguir o resto do caminho sozinho. Sozinho não de solitário, de solidão, tá? Mas o trabalho, ele vai ser o único representante daquilo. A sua voz vai estar ali sem mais a presença do seu companheiro. Cara, eu acho que essa é uma parte que a gente precisa aplaudir eles também, porque os dois se adaptaram, se encontraram muito bem nesse caminho. O Leonardo tá até hoje aí, a gente pega no pé dele por causa que desafina, sim. A gente pega no pé mesmo, mas a gente tem que reconhecer que, cara, essa questão do artista ter que passar por cima disso para continuar o trecho e entender que ele precisa dar continuidade, porque foi uma história que começaram juntas, mas se não terminou juntos em consenso, se não acabou juntos em consenso, ou por acordo, vamos acabar, cara, segue em frente e vai. E, na minha opinião, os dois fizeram isso muito bem. Palmas pro Daniel e palmas para o Paraná. Os homens cantam, gente. Galera da Voz, obrigado! E amanhã eu tô de volta aqui, hein? Dia 6 de junho, anota a data aí, hein? Vou ficar insistindo vocês até vocês gravarem essa data aí. Fui!